Boa tarde a todos que vão assistir esse vídeo. Eu quero tratar com vocês de um assunto que nos últimos dias tem sido muito comentado nas redes sociais, que é sobre o final dos tempos. Tenho visto aí muitas pessoas falando que já é o final dos tempos, principalmente por causa da guerra que está acontecendo agora em Israel. Já tem até pessoas oferecendo curso bíblico para falar sobre o final dos tempos. Clique em Saiba Mais para saber sobre o final dos tempos. Certamente acho que eles devem cobrar alguma coisa, não sei. Mas se você... A Bíblia diz que só o homem espiritual conhece a palavra de Deus. Ou seja, só quem é de Deus, só quem aceitou Jesus Cristo é que conhece a palavra de Deus. Quem aceitou Jesus Cristo de todo o coração, de toda a alma. Eu não sou mais conhecedor de que ninguém. Não fiz teologia, sou uma pessoa humilde. Mas vocês não fiquem esperando também revelações dos pastores famosos da TV. Se você for perceber, os grandes profetas eram pessoas humildes. Ficaram famosos, sim, porque Deus levantava eles para que eles tivessem respeito perante o povo. Deus operava milagres por meio de seus profetas para levantar o nome dos profetas, para que o povo ouvisse os profetas, mas eles eram pessoas humildes. O profeta Eliseu, se eu não me engano, o profeta Eliseu morreu em uma humildade muito grande. E se você for ver aqui no capítulo 24, versículo 6 do livro de Mateus, Jesus Cristo diz que quando vocês ouvirem falarem de guerras e rumores de guerras, nem se assustem. Ele ainda falou assim, nem se assustem, porque ainda não é o fim. É necessário que essas coisas aconteçam antes do fim. Tudo bem, está acontecendo o que o Senhor e Salvador Jesus Cristo disse, guerras. Mas ele disse, não se assustem, porque ainda não é o fim. Porque enquanto durar a humanidade vai haver guerra, meus irmãos. De Cristo para cá, quantas guerras já aconteceram? Já houve até a Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Espero em nome do Senhor Jesus que não venha a terceira. E aí, foi o fim? Foi o final dos tempos? Continuamos vivos. Meus irmãos, prestem atenção. Há um sinal de final dos tempos, sim, entre nós, que poucos percebem. Poucos percebem esse sinal de final dos tempos que está entre nós. Porque Jesus Cristo prometeu a Noé, o Pai prometeu a Noé, que ele não destruiria mais a terra. Porque quando Deus destruiu a terra, ou melhor, a humanidade, até mesmo os animais, menos os peixes, né? As criaturas do mar não morreram no dilúvio. Algumas podem ter morrido. Então, quando Deus destruiu a humanidade, a Bíblia diz que ele ficou triste. Quando ele olhou e viu a terra vazia, viu que ele destruiu sua própria criação, ele ficou triste. Então, ele salvou Noé e a família de Noé, mas o único justo que ele encontrou foi Noé. Ele salvou a família de Noé, porque se ele fosse tirar Noé sozinho, colocar Noé naquela embarcação no dilúvio, no mar, nos mares, aí Noé iria morrer de tristeza. Então ele permitiu que a família de Noé fosse junto com ele. E também para dar continuidade à humanidade, né? Mas aquelas pessoas do mal, todas eles destruíram. Mas Deus ficou triste. Então ele disse a Noé, não farei mais isso. Não destruirei mais a humanidade. Enquanto durar a terra, haverá frio e calor, haverá chuva, verão. Meu irmão, por que Deus disse isso? Deus conhece o coração do homem. Desde lá do Jardim do Éden, quando Adão se revoltou e pecou contra Deus. Quem vai destruir a terra é o próprio homem. Eu digo a vocês que o homem vai tornar a terra um planeta inabitável. O homem vai poluir toda a terra, vai destruir tudo. O sinal de final dos tempos que há entre nós é a tecnologia. A tecnologia nas mãos do homem é uma arma mortal, digo para vocês. E aí você pode ter até pensado que eu estou falando bobagem, né? A tecnologia... Vou dizer alguma coisa aqui para vocês. A Bíblia fala no livro de Apocalipse de montanhas de fogo caindo do céu. Fala no capítulo 8, a montanha de fogo que caiu no mar e destruiu uma terça parte das embarcações. Olha que destruição. Todas as embarcações do mar, grandes navios, cruzeiros, divide por 3 e essa terça parte foi destruída. Porque quando essa montanha de fogo caiu,
ela era tão grande que causou grande tsunami nos mares, vai causar, melhor dizendo, e destruiu uma terça parte das embarcações. Imagina quantas pessoas não vão morrer nisso aí. Cidades aí vão ser inundadas também. Então tudo isso está para acontecer. Tem a estrela que vai cair nos rios e vai tornar as águas dos rios amargas, a estrela por nome de absinto, ou amargura. Então muita coisa está para acontecer, está lá no livro de Apocalipse. Esse que é o final dos tempos. Fala que a lua vai deixar de brilhar, vai se tornar vermelha. Ou seja, eu penso que isso vai ser um eclipse solar, não de um dia, mas talvez de meses. Entenderam? E no capítulo 9 de Apocalipse, eu vou ler aqui para vocês verem, porque eu não estou falando bobagem. O capítulo 9 diz, o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Presta atenção aqui. Para um pouquinho com o WhatsApp aí, abra a sua Bíblia no capítulo 9 de Apocalipse. Ele diz que viu uma estrela caída aqui no 9. Ele não viu uma estrela caindo, diferente do capítulo 8. Ele não viu uma estrela caindo, ele viu uma estrela caída. A estrela caída que ele se refere aos anjos, porque a Bíblia também se refere a anjos como estrelas. Uma estrela caída é um anjo mau, que caiu na terra, né? E esse anjo tinha a chave do poço do abismo, até mesmo porque estrelas são grandes rochas aí que ficam flutuando no espaço, ou melhor, sim também. E um meteoro, melhor dizendo, não tem mãos para ficar com a chave do poço do abismo. Então isso aqui é um anjo caído. Aí ele diz o seguinte, ele abriu o poço do abismo. Até mesmo essa chave também pode ser em sentido figurado. E saiu e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaça com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder como que tem escorpiões. E foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens. Ok? Mas aqui diz também que aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte, né? Ou seja, aos não convertidos. Deus tem poder para defender o povo dele disso aí, até mesmo da tecnologia do homem. E foi-lhes também dado ou dito, não que os matassem, né? E sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião, quando fere alguém. Olha que coisa. Vou adiantar aqui um pouquinho para o vídeo não ficar muito longo. O aspecto, no 7 diz que o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Nas suas cabeças havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem, tinha também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como os dentes de leão. Tinha couraça como couraça de ferro, e o barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando corre a peleja. Tinha também cauda como escorpião e ferrão na cauda. Aqui no 11 já diz, tinha sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome era, em hebraico era Abaddon, ou em grego Apolion. Vê que aqui tem um anjo do abismo como rei, que é nada mais que um anjo mau. Não que esse anjo mau venha se revelar e fazer isso, ele vai usar alguém, usar um homem para fazer isso, porque os anjos não podem aparecer. Deus não permite isso. Esses anjos maus. Alguns anjos que vieram aí em missão, que apareceram, foram por permissão expressa de Deus, caso contrário não pode. Então, você pode observar esse aspecto dos gafanhotos que ele fala aqui, com rosto de homem, cabelo de mulher, dente de leão, tinha couraça, ferrão na cauda. Existe gafanhoto com esse aspecto aqui? Não existe. Deus tem poder para criar gafanhotos assim? Tem. Mas Deus não precisa fazer isso para ferir o homem. As pragas do Egito, Deus precisou criar um gafanhoto especial para destruir toda a lavoura do Egito? Não precisou. Você pode observar que nos últimos anos agora,
houve essa grande pandemia aí, o coronavírus, um serzinho invisível, um vírus invisível, colocou a humanidade de joelhos. Cidades aí que tinham comércios riquíssimos, que funcionavam 24 horas, que não fechavam as portas, como é Nova York, enfim, e outras cidades aí. Em Paris também, tem uma avenida aí que não fecha. E fecharam as portas, foi assustador. Você saía para comprar, tinha até policial nas entradas aí de algumas ruas que tinham grandes comércios, controlando a entrada de pessoas, procurando saber o que a pessoa ia fazer. Ou seja, você já não podia andar livremente na rua nem comprar. Até você com dinheiro para comprar já ficou mais difícil. Então, um vírus invisível, Deus colocou a humanidade de joelho, matou milhões de pessoas. Imagina se essa praga se arrasta aí por um ano, ia matar mais de 1 bilhão de pessoas. Tá? Então Deus não precisa criar gafanhotos especial para isso. Esses gafanhotos aqui, qual é o último investimento do homem? Você deve ter pensado que é a internet, né? O último investimento do homem. Mas não é. O mundo da internet, das comunicações, o homem já dominou o mundo das comunicações. Tá? A internet já está dominada pelo homem. O último investimento do homem, a grande ambição do homem é na robótica. O homem quer criar robôs, ou como eles chamam aí de humanoides, parecido com o ser humano, de uma forma que você vai se confundir se é um ser humano ou um robô. Ele vai criar peles aí artificiais, e tudo indica que o homem vai conseguir. Viu? E o homem aí já tem conseguido fabricar aí os chamados drones, pequenas naves não tripuladas, né? Já tem países aí que, em Dubai, se não me engano, já tem os drones, os táxis aéreos que não precisam de pilotos. E esse é o futuro da tecnologia. Já tem cidades aí que tem frotas de caminhões que não precisam de motorista, né? Certo? Num futuro talvez não muito longe, os caminhoneiros vão perder seus empregos, motoristas de ônibus vão perder seus empregos, vai haver grande miséria na Terra com esse avanço da tecnologia, porque muitas pessoas vão perder o emprego. Vai haver ônibus que não vai precisar de motorista, caminhões, até aviões. Já tem os táxis aéreos não tripulados, que não precisa de piloto. Muitos aviões aí vão começar a voar sem precisar de piloto. Pilotos, muitos vão perder os empregos, médico, a maioria vai perder os empregos, já tem robôs fazendo cirurgia. Então a tecnologia do homem, o homem não pensa. Ele não pensa que aquilo que ele está fazendo vai destruir alguém. O negócio deles é o bolso, bens materiais. Então esses gafanhotos que vocês estão vendo aqui, nada mais é do que pequenos drones. Nada mais do que isso. Pequenos drones. Até essas entregas, essas encomendas no futuro, você vai receber através de drones em sua casa. Isso aqui são pequenos drones que o apóstolo João, por não conhecer a tecnologia, ele dá o nome de gafanhotos, porque não é Deus que diz que é gafanhotos. Deus mostra a ele o que iria acontecer, mas Deus não diz a ele o que é aquilo. Então ele assemelhou aquilo a gafanhotos, mas aquilo são pequenos drones. Pode ver que ele diz que as asas faziam um grande barulho, ou seja, nada mais é do que as hélices. Tinha ferrão na cauda, aquilo ali nada mais é do que uma agulha que eles vão colocar, talvez para injetar doenças nas pessoas. O rosto de homem pode ser o rosto do líder que vai fazer isso, para ele mostrar quem é ele, que é ele que está dominando. Imagina aí milhões dessas coisas aí invadindo o país, o tormento que não vai ser. Entendeu, meus irmãos? Se você for parar para pensar que tem a ver com o que estou dizendo, tem. Mas eu não estou dizendo aqui que Deus me revelou, que Deus mandou um anjo em sonhos me dizer, não foi nada disso. Isso está vindo na minha mente e eu penso que vem da parte de Deus. E se acontecer no futuro, nós vamos saber que veio da parte de Deus. Talvez esse vídeo no futuro tenha milhões de acessos, ou até bilhões, não sei se nem se eu vou estar vivo. O importante é que se eu não estiver vivo, eu esteja na Jerusalém Celestial. Aí se você for ver aqui na sexta trombeta, eu vou adiantar um pouquinho para o vídeo não ficar muito longo. Deixa eu ver aqui, vou para o capítulo 16, melhor dizendo, versículo 9 do capítulo 16. Isso foi quando o anjo tocou a sexta trombeta. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes, ou seja, de 200 milhões. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças de fogo, de jacinto,
e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saíra fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Olha que coisa, meu irmão, uma terça parte da humanidade. Ele fala uma terça parte dos homens, que a Bíblia geralmente fala homens, mas aqui é a humanidade. Tá? 7 bilhões de pessoas que nós temos hoje no planeta, mais de 7 milhões dividido por 3, dá 2 bilhões e 330 e alguma coisa milhões de pessoas. Pra você ter uma ideia. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia como serpente, e tinha cabeça, e com elas causava dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das suas obras más. Ou seja, Deus permitindo que essas coisas aconteçam por causa da maldade do homem. Mais uma vez, se você for observar, não existe cavalo com esse aspecto que a Bíblia está falando aqui. Tá? A cabeça do cavalo era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Não existe cavalo, a carne, um ser de carne. Existe esses desenhos aí de dragão soltando fogo pela boca, mas penso que aquilo nunca existiu. Não que Deus não tenha poder para isso. Mas a carne não tem como soltar fogo pela boca. Tá? Não tem. Não que Deus não tenha poder para isso. Isso aqui nada mais é do que a tecnologia do homem. Alguma invenção do homem que o apóstolo assemelhou aquilo a cavalos. Tá? A cavalos. Para você ter uma ideia, na época que Hitler aí, com seu sendo inspirado pelo demônio, queria dominar a Terra, eles soltaram um gás venenoso em uma cidade, ou era um local chamado Soberbo, e matou todos os passarinhos daquele local, daquela localidade. Até hoje nesse lugar não canta um passarinho. Um gás venenoso, para você ver o poder que está nas mãos dos homens. Então esse cavalo que ele disse que soltava fogo e enxofre, pode ser gás venenoso que essas coisas inventadas pelo homem vai soltar aí e vai matar muita gente. Diz que na cauda dele tinha como cabeça de serpente. Pode ser até uma espécie de metralhadora na cauda, atirando nas pessoas. E o apóstolo, por não conhecer aquilo, assemelhou a cavalos. Não existe cavalo com esse aspecto aqui que ele está falando. Isso nada mais é do que a tecnologia do homem. Tá? Diz que matou uma terça parte dos homens. Como eu disse a vocês, o homem vai tornar o planeta Terra inabitável. A tecnologia nas mãos do homem é uma arma mortal. As guerras a partir de agora vão ser tecnológicas. Vai acabar guerras de homens atirando de homens. Vai ser tecnologia ferindo a humanidade. Aqui também diz ainda no capítulo 8, no versículo 12, diz que uma terça parte do sol apagou. Eu não vou ler aqui, mas diz que nessa versão diz que o anjo tocou a trombeta e foi ferido a terça parte do sol. Eu já li versões que diz que houve uma grande explosão, né? E uma terça parte do sol apagou. Tá? Muitas versões aí eles vão, segundo eles, adaptando a Bíblia, a nova língua, vão resumindo algumas palavras e tirando frases importantes. Diz que houve uma grande explosão, o anjo tocou a trombeta, houve uma grande explosão e uma terça parte do sol apagou. Tá certo? Uma terça parte do sol apagou. Meus irmãos, isso aqui também pode ser coisa do homem. Tá? Isso pode ser coisa do homem. Eu digo a você, o homem, um dia alguém, no limite da loucura, vai fazer teste nuclear na Lua. O homem já está conseguindo vencer as distâncias do universo cada vez mais. O homem já tem tirado fotos aí de planetas a milhões e milhões, a milhões de anos-luz da Terra. Tá? Você pode ver que pode ver que já fizeram teste nuclear no Mar Morto, né? Em nosso próprio planeta eles fazem isso. Então um dia alguém no limite da loucura vai fazer teste nuclear na Terra, na Lua. Já tem bombas mais potentes do que a bomba atômica. Os chineses já inventaram um sol artificial que libera mais calor que o Sol. Não que ele fez uma lâmpada do tamanho do Sol, mas eu penso assim, que esse sol artificial que eles inventaram, se fosse o tamanho do Sol, liberava mais calor que o Sol.
Para você ver até onde o homem está indo. O homem já sabe a temperatura da superfície do Sol, da atmosfera do Sol. Já conseguiu se aproximar pouco menos de 6 milhões de quilômetros do Sol. Para a gente pode ser uma grande distância, mas para o cientista não, eles comemoram. Tá? Então alguém também um dia no limite da loucura aí vai soltar uma bomba lá, mais potente do que a bomba atômica, e vai apagar uma terça parte do Sol. Certo? Ou talvez, segundo eles, para combater o aquecimento global, que o Bill Gates, há alguns anos atrás, estava com um projeto desse aí de soltar um aerosol no ar para escurecer um pouco o Sol, para combater o aquecimento global. Não sei se ele já colocou em prática esse projeto aí. Então tudo isso aqui pode ser a tecnologia do homem. Tudo que o homem faz tem um lado bom e um lado mau, até nos alimentos. Um lado ajuda, o outro prejudica, e o que prejudica é que mata. Então, esse sinal do final dos tempos que está entre nós nada mais é do que a tecnologia. Esses cavalos aqui, que está aqui, nada mais é do que coisa inventada pelo homem. No futuro, preste atenção no que eu vou falar, no futuro o homem vai conseguir inventar animais parecidos mesmo com animais de estimação. Ele vai conseguir fazer peles artificiais, pelos, tá? E esses animais, as pessoas não vão mais querer um bicho de estimação. Vai querer um bicho de estimação mesmo, é coisa inventada pelo homem, porque as pessoas vão pensar, não preciso comprar ração, não preciso limpar as necessidades, então a maioria dos animais de estimação, como cachorro, por exemplo, gatos, vão ser robôs. O homem ele vai conseguir inventar os tais humanoides. Eu penso que vai. Eles avançam para isso. Já tem aí uma fábrica na Alemanha que quer fabricar bebês. É isso mesmo, você sabia? Bebês em úteros artificiais, ou seja, a mulher quer ter um bebê, ela vai lá e vai encomendar um bebê. Eles vão aí, fazem lá talvez pegar o sêmen desta pessoa, né, da mulher e do homem, se assim o casal quiser que o bebê seja seu próprio filho, e vai colocar lá em útero artificial. E assim as pessoas vão pagar agora para ser pai e mãe. Não tem mais necessidade de gerar filhos na própria barriga, a mulher. Mas isso já pode ser uma tecnologia até atrasada, porque se o homem inventar esses humanoides, eu digo a vocês uma coisa, como está na Bíblia aqui, no final dos tempos as pessoas não iriam querer mais se casar. E está caminhando para isso, porque esses humanoides, já tem um japonês que se casou com uma boneca, preste atenção, se casou com uma boneca virtual, um boneco virtual, o cara se casou com um boneco virtual, ele conversa com ela por um aplicativo. Olha que coisa o pensamento do homem. Então o homem criando esses humanoides, o que é que vai acontecer? O homem quer casar, ele vai lá na fábrica, vem encomendar uma esposa aí, o cara lá, como que você quer? Cabelo preto, loiro, cor da pele, tudo direitinho, dos olhos. As pessoas que são apegadas a orgias, não, eu venho encomendar aí 2, 3 esposas. A mesma coisa com as mulheres, não, vem aí, elas vão lá comprar um marido. E assim vai ser, meus irmãos. Se o homem conseguir fazer com que esse projeto vá em frente, de gerar bebê em úteros artificiais, segundo ele já não colocou o projeto, já não conseguiu colocar esse projeto adiante por causa de alguns órgãos que não querem permitir, mas pode ser que eles já tenham conseguido fazer isso. Então o que é que vai acontecer? Esses úteros artificiais, eles vão colocar na barriga desses robôs, desses humanoides, para que eles gerem aquele bebê ali dentro e dá a impressão que o homem está casado com a mulher mesmo. Na hora do parto, vai ao hospital para fazer o parto. Posso estar falando besteira? Vamos ver então no futuro. Isso pode acontecer, meus irmãos. E aí esse é o plano do demônio para acabar com o plano de Deus, que é o casamento, as famílias. É isso que o demônio quer. Tudo que é contrário à vontade de Deus, o demônio cria. O demônio coloca na mente do homem. E assim o demônio vai colocar na mente do homem o pecado, para ser contra a família. Então, o povo de Deus vai ser muito perseguido, como está na Bíblia, porque só quem é seguidor de Cristo é que vai ser contra isso aqui, não vai aceitar. E o fato de não aceitar, vai ter muita perseguição. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar, mas depois
eu vou falar com vocês aqui algo sobre o anticristo, o número 666, tá? Sobre a vinda do anticristo. Vou falar coisas com vocês que talvez vocês nunca ouviram. Assim como essas revelações que eu fiz aqui, vocês nunca ouviram falar, já ouviram? Já ouviram alguém falar isso aqui alguma vez na internet? Mas isso são coisas que podem acontecer no futuro. São coisas que podem acontecer no futuro. E só daqui a algum tempo, talvez não muito tempo, é que nós vamos saber se eu estou certo ou se eu estou errado, se o que eu estou falando vem de Deus ou não. Talvez no futuro não muito distante, porque com o avanço da tecnologia, eu penso que essas coisas também não estão muito longe de acontecer. Portanto, quando vocês ouvirem na internet as pessoas falando que a guerra que está em Israel é o final dos tempos, aconteceu a guerra no final dos tempos, nem se assuste com isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Está acontecendo o que o Senhor Jesus Cristo disse, guerras, mas isso não significa o final dos tempos. Eu vou encerrar esse vídeo para não ficar muito longo, tá? Que a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com a sua família, com você que assistiu este vídeo até o final. E em nome do Senhor Jesus Cristo, eu encerro este vídeo e que o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso único Salvador, nos abençoe grandemente. Glória a Deus.